Todo mundo sabe que o presidente Lula ele embarcou para a China na manhã de hoje e o vice Geraldo Alckmin assumiu a presidência da República pela terceira vez neste ano. Em janeiro, Alckmin assumiu o posto pela primeira vez quando Lula viajou para a Argentina e Uruguai. Em fevereiro, Lula foi para os Estados Unidos, fazendo com que o vice assumisse a função pela segunda vez. Lembrando que Alckmin concorreu ao Palácio do Planalto em 2006 e em 2018, mas foi derrotado nas duas tentativas. Bom, a comitiva de Lula rumo à China conta com 9 ministros, 5 governadores, 19 deputados e 8 senadores, incluindo o presidente da Casa Alta, Rodrigo Pacheco. Adoro esse nome, Casa Alta, né? Uma casa alta, porém sem teto. Além de um grupo de empresários. Na agenda do presidente estão as assinaturas de cerca de 20 acordos bilaterais e a cerimônia oficial, é claro, essa vai ser imperdível, de posse de Dilma Rousseff no comando do Banco de Desenvolvimento dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Lula também deve visitar a fábrica da gigante tecnológica Huawei. Eu fico imaginando, será que vai ser uma visita tipo a fantástica fábrica de chocolates? Que pode gerar um mal-estar com os Estados Unidos. Desde 2021, os norte-americanos, aliás, consideram a empresa chinesa um risco de segurança por suspeita de usar seus equipamentos para espionagem. Vá. Professor Marcelo Suano, a palavra é sua. Bom, inicialmente, uma boa tarde para Vinato, uma boa tarde a Daniela, boa tarde ao Rodolfo e uma boa tarde ao Léo. Saudade, é muito legal poder dialogar contigo, Léo. Boa tarde ao Leonardo ou boa tarde assim ao Léo? Boa tarde ao Léo. Essa foi muito boa. Eu sei. Essa foi muito boa. Boa tarde ao Léo. Aí vai cada um interpretando, mas ele merece, porque você faz os argumentos muito interessantes. Eu sou totalmente adversário dos teus argumentos, mas não de você. Isso tem que ficar muito claro. Uma boa tarde a toda essa equipe da Jovem Pan, que é espetacular, e a esse povo maravilhoso que nos acompanha. Mais ou menos. Tem uns haters mais ou aqui, menos ó. Quem? Tem uns haters que ficam aqui. Mas esses não nos acompanham. Esses estão ali exatamente para trazer problemas. O que nos acompanham é uma dimensão gigantesca. Muito bem lembrado. Que quer aquele material que pode contribuir para eles e para a sociedade. Esse é diferente, é para isso que eu estou falando. Os haters não. Mas veja, vamos tentar falar alguma coisa sobre a viagem do Lula à China. Primeiro, é o que se esperava. Ele tinha que ir à China. A China é o maior parceiro comercial do Brasil, esse é o primeiro ponto. Segundo, ele tem que dar uma resposta aos chineses tentando vincular negócios, fazer acordos bilaterais para uma série de ações, que, inclusive tentando se justificar por que ele foi primeiro aos Estados Unidos. Já está caindo numa armadilha. Por quê? Porque a China não vai permitir que ele fique servindo a dois senhores e vai ser muito difícil que ele consiga dar a resposta igual para os Estados Unidos e para a China. Mas os chineses são a prioridade. Além disso, ele foi acompanhado num conjunto de deputados, conjunto de senadores, conjunto de ministros e conjunto de empresários. Então foi praticamente a Arca de Noé para a China. Eu te diria o seguinte, mas o pior de tudo é que se justifica essa galera toda ter ido. Até quando você pega os ministros que ali estão e você vê qual ministério corresponde, faz sentido que esses ministros, ou seja, um presidente da República, quando faz uma viagem para um determinado local, se ele tem o interesse de fazer algo sério, ele tem que ser acompanhado dos ministros e ministros que têm relação direta com aquilo. O problema que aí vem já não é mais no fato dele ter ido à China e estar acompanhado de todo esse pessoal. O que me angustia é que aqueles que lá estão indo não acredito que são indivíduos mais tão qualificados ao ponto de entender aquilo que pode trazer de benefícios para o país. Além do que, o que nós podemos verificar? Nós vamos lá para tentar estabelecer relações melhores ou fechar acordos. Mas fechar acordos com qual intenção? Se nós pegarmos o que ele vai fazer logo depois, que é participar... Pergunta boa. A intenção é sempre o amor. Mas aí o amor... que seja o amor, né? Que seja o amor, mas só que tem um detalhe. Seja eterno enquanto duro, já dizia o poeta. Mas não esqueça que o Vinícius de Moraes, quando fez o soneto da fidelidade, logo depois ele escreveu o soneto da separação. Aí, o que era bom foi isso aí, eu sei. A separação virá. Que vai seja eterno enquanto dure, que é o soneto da fidelidade do nosso querido Vinícius de Moraes. Eu falei errado. Qual? Que seja eterno enquanto dure. Eu falei enquanto dure. Pessoal, não, mas é que seja eterno enquanto dure. Que ele fala, que não seja. Como é que ele fala? Que não seja.
Não tem problema, não tem problema. Depois eu lembro a poesia do Vinícius de Moraes. Depois eu lembro. Mas só para encerrar, qual é a grande questão? Ele vai também participar lá da posse da presidente Dilma Rousseff como presidente do BRICS. Ora, eu nunca me incomodei com a Dilma ocupar a presidência do BRICS, ou seja, se ela estava ganhando pouco, mais, se ela é qualificada ou não, não acho que ela seja qualificada, mas isso é um problema meu. A questão é o que ela vai fazer lá. Partindo-se do princípio que ele vai fechar acordos bilaterais e vai abrir espaço para empresários. Além do que, o que ela pode fazer com esses recursos do BRICS para trabalhar aqui na América do Sul com investimentos chineses, talvez priorizando empresas chinesas ao invés de priorizar uma liberdade de concorrência para as empresas que poderiam vir aqui atuar. Essa é a grande questão. E ela é um sargentão. Ela cumpre ordens. O problema é quem está acima dela. Quem está acima dela é quem manda no BRICS. Quem manda no BRICS, como dizia um professor meu, manda no partido quem paga o aluguel da sede. Quem manda no BRICS é a China, porque é quem paga de verdade o aluguel da sede. Então, certamente, ela vai seguir as diretrizes dos interesses chineses, inclusive para as empresas chinesas. Aí nós ficamos na seguinte situação. O Lula vai para fazer uma atividade que é meritória, que ele tem que fazer isso. O problema é ele ir fazer a personalidade dele, porque a gente não sabe o que ele quer, afinal de contas, porque ele não tem um grande programa de governo. Na realidade, ele não tem programa de governo. A política externa é uma política pública que um país faz para negociar os seus interesses no mundo e com os demais atores do mundo, respondendo aos interesses internos. E a gente não sabe qual é o programa de governo dele. A única coisa que a gente pode olhar para o programa de governo do Lula é que ele está numa briga desesperada para tentar destruir todos aqueles freios e contrapesos que foram criados para que um governo tenha gastos que sejam excessivos, perca a credibilidade e não permita a dinamização da sociedade. Eu encerro nessa primeira manifestação. Agora, você me fala uma coisa interessante. Eu fico imaginando a Dilma na cerimônia de posse do Banco de Desenvolvimento dos BRICS. Primeiro, a gente não sabe que idioma ela falará. Né? Isso já é uma incógnita. Eu fico imaginando aquela lenda de Rui Barbosa, né, o brasileiro mais importante do século XX, a Águia de Haia, que foi para a Convenção da Paz, em Genebra, disseram assim, que língua querem que eu falo? Proclame na língua original de vosso país, e ele teria proclamado em tupi, né, o seu discurso. Aquela coisa maravilhosa, Rui Barbosa, aquele gênio. E eu fico imaginando a Dilma. Eu fico tentando saber como é que vai ser. A única coisa, lembrando do passado, eu consigo imaginar que a cerimônia da posse vai ser mais ou menos assim. Roda aí pra gente ver. Ô, gente, eu não tenho como escolher. Você quer passar para mim a palavra? Porque é muito desagradável escolher. Thanks a lot. I'm sorry. It's going to be in English. Matthew Lee, Inner City Press. You sort of addressed If you speak slowly, okay. I understand very well. If you speak slowly, okay. I understand very well. Very good. Excellent. I wanted you, if you could, to describe how Brazil is going to offset this continued legal deforestation over this period of time, and also the cattle industry or the livestock industry. I don't understand. I don't understand. Slow down, okay? Brazil's INDC includes a commitment of reducing greenhouse gas emissions by 37%. That means that Brazil's INDC is going to keep emissions stable? No. Tá aí, meus senhores, tá aí. Eu imaginei, né? Eu fiz esta montagem imaginando como vai ser. Você imagina que a posse vai ser assim também, Léo? Que pergunta boba que eu te fiz, é lógico que você não acha. Não, de forma alguma. Primeiro... Aliás, bem-vindo de volta. Obrigado. Estava com saudade de você. Idem, estava no exílio em Cuba, aproveitando as praias, belíssimas praias. Muita prostituição caribenhas. Não, aí eu namoro, não é minha praia. Ah, tá. Mas você sabe que todo mundo dá a mesma resposta, né? Ah, é? Eu namoro, eu sou casado. Não, mas eu sou um homem correto, muito bem, de bons costumes. Ele é um conservador vermelho. De bons costumes. Deus acima de tudo, né? Deus acima de tudo. Exato. Amém. Conservador vermelho. Amém. Primeiro, Pavia, uma honra imensa estar de volta aqui no Linha, sob a sua direção. Boa tarde. Eu não dirijo nem a minha faxineira. Eu venho aqui. Você compreendeu. O povo vai colocando as coisas para mim aqui, eu vou tocando. Faz um brilhante trabalho, agradeço a audiência de sempre.
e quero começar a minha volta aqui de 5 meses de exílio dizendo que de lá para cá tantas coisas aconteceram, as eleições se passaram, atos aconteceram no começo do ano, uma série de fatos políticos aconteceram ao longo dos últimos meses e uma coisa eu entendi, que é primordial, que é central. As pessoas têm que se unir, o Brasil tem que se unir neste momento. Um presidente da República foi eleito de forma democrática, assumiu, tomou posse e agora a ex-presidente Dilma foi nomeada para ser presidente do BRICS, do Banco do BRICS, que reúne essas 5 nações emergentes, Brasil, China, Rússia, África do Sul e Índia. Exemplos de democracia, hein? Não vou entrar nesse mérito, mas são países, são estados e o Brasil tem que manter relações com parceiros a despeito dos seus regimes internos, a respeito das suas políticas domésticas. O Brasil é uma referência em diplomacia hoje e sempre. Então, a presidente Dilma, à frente do Banco do BRICS, não vou entrar no mérito, né, em termos de competência afins, mas espero que ela faça um bom trabalho. Foi presidente da República de um dos membros, portanto, faz sentido que governe. Em relação a questões de desméritos à presidente da República, à ex-presidente da República, são, digamos assim, mesquinhas, porque ela é economista, é mestre, foi presidente da República, tem vídeos dela falando em francês, fluente. Agora, ela não é obrigada a falar inglês fluentemente. Ela não é obrigada a falar inglês fluentemente. Não, claro que agora, eu espero que ela exerça... Se você vai fazer lá o inteiro... Eu vou fazer eu espero que ela exerça um bom trabalho. Eu quero ser presidente do JP Morgan, por exemplo. Vou lá fazer a entrevista. Pois não. Vamos fazer a entrevista. O senhor fala inglês? Desculpa, eu não sou obrigado a falar inglês. Não, são totalmente... É um componente elitista, porque você pressupõe claro. Que um candidato de um país emergente, de um país que está no mundo subdesenvolvido, ele precisa, é inerente para que ele seja eleito, aliás, para que ele se candidate, que ele fale um idioma estrangeiro. Isso não tem nada a ver. Ele tem que falar o seu próprio idioma e ter voto. Voto, é isso que leva a presidente da República. Exatamente. Agora, e a Dilma não teve, né? Porque ela foi candidata a senadora, né, Dani? Não teve, mas já foi eleita, né, presidente da República, e reeleita presidente da República e foi deposta. E assim, em relação a, agora mudando de assunto, porque eu não tenho mais muito o que comentar sobre isso, em relação à viagem... Também é que quem manda agora esse programa é o Ibope. É o Ibope? O Ibope cai, eu mudo de assunto sem dó nem piedade. Não, maravilha, então. Se tiver bom, é isso aí. Quem gonga é o povo aqui. Maravilha. Em relação à viagem do presidente Lula à China, eu espero, de fato, que traga uma série de benefícios, de parcerias, de investimentos, até porque, como bem disse o Marcelo, essa viagem ela é crucial. O presidente acabou ficando afetado do ponto de vista de saúde. Recentemente não conseguiu realizar a viagem e agora prontamente está realizando, está de volta no dia 15, no sábado. Espero que faça um bom trabalho lá, junto com os parlamentares que ali estão, a Tabata, uma série de parlamentares que estão na comitiva e que são extremamente capazes da base, bem como os ministros das respectivas áreas que irão realizar um trabalho nas suas respectivas áreas a fim de trazer investimentos e crescer e desenvolver os seus respectivos setores aqui no Brasil. É isso que eu espero dessa viagem. Teve sindicalista que foi nessa viagem? Não. Não ia ter? Não ia ter uns na primeira vez, né? Ia, mas não foram mais. Eles enxugaram para ficar apenas circunscrito às autoridades o Flávio Dino e alguns empresários que vão ter negócio lá. Flávio Dino? Flávio Dino, acho que... Não, é só fazer uma pergunta. Dani Alves, e aí? O que você espera dessa viagem? Mais uma novela de sucesso? Bom, Pavinato, eu acredito que nós vamos ter, na verdade, com essa viagem, um protagonismo maior do setor privado. Por quê? A China, recentemente, na verdade, ela está reorientando a sua política externa, que antes era muito voltada aos mega financiamentos.
No entanto, o que aconteceu? Um grande fracasso com relação a esses mega financiamentos que foram aplicados pela China em vários países do mundo. Obviamente porque eles enviavam esses financiamentos, esses grandes financiamentos, sem considerar, né, ou sem exigir que se apresentassem resultados efetivos. Então, grandes problemas que eles acabaram gerando com esses grandes financiamentos em vários outros países, tá? Então, a gente tem aí uma reconsideração da China com relação a esses financiamentos. O que isso quer dizer agora? Isso quer dizer que a China, ela está agora voltada ao que a gente chama de soft power, que é a relação de expandir a cultura, expandir o seu idioma, mostrar para o mundo determinadas questões que deram certo lá na China, algumas questões relacionadas à energia, não é, que podem ser utilizadas como cooperação técnica internacional. Quando a gente fala em cooperação técnica, é justamente isso. São projetos que deram certo naquele país, que podem enviar técnicos para o exterior, que vão auxiliar aquele país que recebe a cooperação para implementar esse projeto lá. Então, eu acredito que no âmbito da cooperação técnica podem sair alguns resultados a partir daí, mas eu acredito que os grandes resultados são a relação dos empresários aqui do Brasil com o nível empresarial também lá na China. Então, aposto, na verdade, eu acredito que esse vai ser o grande ganho. Agora, com relação à visita do Lula à Huawei, o que eu vejo com relação a isso, a minha grande crítica é quando nós estamos nos relacionando com países democráticos, tá? Nós fazemos negócios, especialmente tratando de questões sensíveis e tecnologias sensíveis que tratam de dados, não é? Nós temos ali uma consideração que, de acordo com os contratos que são feitos, esses países eles vão arcar e vão seguir com as linhas democráticas e que foram estabelecidos nesses contratos. Mas quando nós estamos lidando com tecnologias sensíveis que vêm de países que não são democráticos, qual é a probabilidade que nós temos de que este país não vai utilizar essa tecnologia para pegar dados sensíveis dos cidadãos daquele país que está adquirindo essa tecnologia sensível? Então, eu acho muito perigoso quando a gente está tratando de tecnologia sensível com países não democráticos. E aí, Rodolfão, o que você acha dessa entourage, né, para usar francês, daqui a Dilma fala bem francês, entourage. Je suis la femme, oh mon amour, comme mon chéri, titi. A Gretchen também fala bem francês. Fala? Très jolie, mon ami, je suis la femme, Não quer dizer nada, não quer dizer nada. E aí, o que você espera, principalmente dessa... A Dilma pegando o Banco de Desenvolvimento do BRICS, que tem um negócio aí, tem um negócio que ninguém fala. É o seguinte, a gente tem várias construtoras no Brasil que não constroem mais. Porque elas ficaram com o caixa vazio depois da falecida, da finada Operação Lava Jato. Né? E essas construtoras agora, teve uns partidos, um PSOL, essas coisas aí, entraram com um pedido no STF para suspender o pagamento do acordo de leniência, que é a multa, né, que é a delação premiada da pessoa jurídica. Bom, o Banco de Desenvolvimento do BRICS, que a Dilma vai assumir, pelo salário anual de $500 mil, mais ou menos R$220 mil por mês, puta golpe de sorte que essa mulher sofreu, hein? Eu avisei. Golpe de sorte, eu queria sofrer golpes igual a Dilma. Mas vamos lá. Ela vai assumir um banco de desenvolvimento, ou seja, fazer infraestrutura nesses países, Brasil mais ou menos, porque aqui eles estão encrencados, mas tem a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul e os países que eles considerarem emergentes. Eles podem considerar a Venezuela emergente. Isso é uma decisão interna dos BRICS, tá? Está lá no estatuto do banco. Bom, não é uma forma dela poder gerar, né, divisas e negócios para esses amiguinhos chuchos? Pavinato, eu sei onde você quer chegar com a sua pergunta. O embate aqui da defesa da Dilma, já que você defendeu a Dilma, com certeza eu vou ter que fazer um contraponto nessa mesa. Léo, aguarde. Uma pergunta antes. O quê? Quem pica é o mosquito ou a mosquita? É a mosquita. Pode continuar. Besteira.
É a mosquita. Mas é a mosquita. É a fêmea, É a fêmea, olha aí, ó. A aula do Pavinato é uma sabedoria também. A gente tem momentos de cultura aqui, tá vendo? Mas antes de eu entrar nesse embate com o Leonardo, boa tarde ao povo lindo que nos assiste. Não fala nada, Pavinato. Não vou falar nada. Bom, vamos lá. Eu acho muito tiririca esse bordão seu aí. Povo lindo, né? Lindo. Puxa saco. Cara, é o povo lindo da internet, cara. O meu não é tiririca, não. O meu não é. O teu pode ser. O meu nos assiste, a audiência de leste a oeste, norte a sul desse país. Lindos, maravilhosos. Tem um carinho Mas eu vou deixar todo mundo lindo, vocês vão saber daqui a pouco. Pode continuar. É isso aí. Vamos só deixar claro aqui quem de verdade foram os ministros que acompanhou o Lula nessa viagem. Foram 9. Fernando Haddad da Fazenda, Marina Silva do Meio Ambiente, Carlos Fávaro da Agricultura e Pecuária, Luciana Santos, Ciência e Tecnologia, para mim uma das pessoas que deveria estar de fato era a Luciana. Mauro Vieira... Essa daí da Ciência e Tecnologia Sim. É aquela que estava falando lá no congresso da Uni, vai fazer: estamos aqui com a nossa colega da base do companheiro Maduro e nós temos que derrubar os juros no grito. Olha que ciência e tecnologia, mas vai lá. Eu lembro de tudo, gente. Eu tenho esse problema. Exatamente. E eu vou explicar o porquê que ela deve estar lá na China. Para ela entender que ela não sabe nada do assunto e pedir demissão. Pedir para sair. É isso. Ela vai chegar lá e vai ver o que de fato é esse ministério, o que envolve esse ministério. Aí vai ficar falando groselha. Mas vamos lá, continuar. Mauro Vieira, Relações Exteriores. Alexandre Silveira, Minas e Energia. Outro que deveria estar lá aí com certeza. Paulo Teixeira, Desenvolvimento Agrário. Wellington Dias, Desenvolvimento Social. E na rabiola dessa pipa aí, que tá puxando, Margarete Menezes, da Cultura. O Janones foi também. Foi. O Janones foi também, por uma hora? Deputado. Foi o Janones. Ele foi como deputado. Eu tô falando só dos ministros aqui. Nem tem na lista, porque são 19 deputados. Pra mim ele sempre vai ser um canalha. Ele não vai como deputado, não. Janones e canalha, pra mim, são sinônimos. O que este senhor faz não tem nome. Exatamente. Eu assino embaixo. Mas só para terminar meu raciocínio aqui sobre essa primeira fase da minha oratória. O Lula ele deveria ser bem transparente e falar, né, para o povo o que cada um vai fazer. Ontem eu assisti o Lula falando e ele não falou nada. Falou e não falou nada, acusou o ex-presidente mais uma vez. Ele não falou: olha, o Wellington Dias está indo nessa viagem para fazer tal coisa, a Margarete Menezes está indo nessa viagem para fazer tal coisa. Ele leva as pessoas e isso gera na gente um questionamento. Por que está levando essas pessoas? É só para conhecer a China? O que de fato a Margarete Menezes vai fazer lá? Você sabe o que ela falou? O quê? Eu falei faraó. Agora são 14 horas e 29 minutos. Repito. 14 horas e 29 minutos. É isso. E sobre a viagem, que era inicialmente a visita do Lula, era para ter sido no final de março, e não foi porque ele foi diagnosticado com uma pneumonia, e coincidentemente, agora nessa viagem, casou com a posse da Dilma, que para mim é uma vergonha. Não, a posse da Dilma, ela esperou. Ela esperou? Ela esperou a viagem. Ela esperou a viagem? Então, obrigado por corrigir. Ela esperou. Tá vendo que nem foi muito noticiado. Você que leu os 200 jornais, você me desmiuçou ali e conseguiu essa informação. Porque eu realmente não tinha e peço desculpas. Mas ela tá lá, no BRICS. Não tem problema, Rodolfo, não tem problema. Não, Pavinato. Bom, o Léo falou da Dilma aqui e ele falou num tom de defesa da presidente, falando que ela era economista, falando que ela tinha sido uma mulher no poder e tudo mais. Devemos lembrar que a Dilma foi impeachmentada. Ela foi retirada do poder. E isso não foi um golpe. Passou por várias sessões, passou pelo STF. Ela foi legitimada como ex-presidente hoje. E lá em outubro, quando eu estive aqui pela primeira vez, e saiu as notícias, se o Lula ganhasse as eleições, o que iria acontecer? Bom, a primeira coisa que eu falei nesse programa foi: a Dilma vai arrumar uma cadeira, seja lá onde for, para continuar mamando nas tetas do governo e no Brasil. E é de fato o que está acontecendo. Sobre a fala dele em inglês... E a boquinha da Dilma foi maior que a boquinha do Dalai Lama, hein? Eu não sei se tão indecente quanto. Não foi. Não foi. Indecente, mas são duas boquinhas indecentes. Só para terminar meu raciocínio. Quando você não fala um segundo idioma e você não fala inglês, e uma pessoa vem conversar com você em inglês, a primeira coisa que a pessoa tem que ter é humildade. Se tratando a Dilma de uma pessoa tão estudada, ela tem que ter um intérprete. Primeira coisa que ela tem que fazer: olha, eu não falo tão bem o idioma, eu não domino, mas está aqui um intérprete. Como outros presidentes da República o fizeram também.
Ela não foi a primeira presidente que não fala o inglês perfeitamente. Nem o português. Mas tiveram a humildade de falar, se você não fala o idioma, por favor, tenha um tradutor. E ela poderia ter evitado essa vergonha. Então, só para finalizar, cara... Isso aí foi na ONU, quando ela inventou do estocavento. Eu tive esse déjà vu. Quando falaram da cerimônia de posse, eu tive o déjà vu com essa cerimônia. E o Léo, cara, eu não vai brigar com o Léo. Não, eu conheci o Léo hoje aqui pessoalmente, mas é o Léo que já tá. A Mel já fez um meio-campo ali pro Léo ir lá no podcast Sem Filtro para eu entrevistá-lo lá. Prazer. É um cara que eu tenho o maior respeito. E assim, quando você vê uma pessoa tão estudiosa, tá aqui num lado democrático, tá na televisão. Eu fico ainda tentando entender como que você consegue defender a Dilma, porque a Dilma foi uma catástrofe pro Brasil. Não, mas não é isso que eu defendo. Mas o que passou para mim, no caso, foi que você estivesse defendendo a Dilma, porque ela é economista, para ela não sei o que lá, e ela quebrou o Brasil. Manchete para o UOL. Essa é a grande questão. Manchete para o UOL agora. O UOL pode escrever. Léo Grandini diz que Dilma é indefensável. Não. Uma dica aí, o UOL na telinha.